Já pensou em Gabigol jogando pelo Vasco? Vídeo de hoje do canal do Nicola conta que Edmundo é um entusiasta dessa ideia. Edmundo é muito próximo do presidente Pedrinho. Bora te atualizar também sobre a SAF do Flamengo. O presidente Rodolfo Landim admitiu a pessoas próximas que já há conversas e interessados em se tornarem parceiros do rubro-negro. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Para quem não me conhece, jornalista esportivo trabalhando no meio desde 2000, com passagens por ESPN, Diário de São Paulo, Rádio Bandeirantes, entre outras. E a missão por aqui é deixar você por dentro de tudo que tá rolando com o seu clube do coração para não perder nada. Deixa like, se inscreve no canal e ativa todas as notificações. Combinado? Bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias e a primeira informação é sobre Cristiano Ronaldo, que chorou depois de mais um título desperdiçado no futebol saudita. Nessa sexta-feira, o time dele, o Al Nassr, perdeu nos pênaltis a final da Copa do Rei para o Al Hilal de Jorge Jesus, Neymar e companhia. Empate no tempo normal em 1-1, decisão nos pênaltis. O Al Nassr teve a chance de fazer o pênalti e se sagrar campeão. O atacante perdeu, boa defesa do goleiro Bono, e aí depois o Al Hilal se sagrou campeão. Segunda temporada na Arábia Saudita sem títulos do CR7, é bem verdade que não é por culpa dele. 51 jogos, 50 gols e 13 assistências, números do Cristiano Ronaldo na atual temporada que acaba de se encerrar. Já a Arena do Grêmio já começou a passar por reformas, os reparos e o processo de limpeza depois da catástrofe com muitas chuvas no Rio Grande do Sul. Chegaram a encontrar um peixe morto dentro do gramado. Não há a mínima previsão de quando é que o Grêmio vai poder voltar a atuar dentro do seu estádio. Muitas perdas, além de enorme sujeira por todo lado. Quero completar esse giro de notícias contando que o Goiás fez 3-0 no Sport em Goiânia na noite dessa sexta-feira, assumindo a ponta do Campeonato Brasileiro da Série B. Wellington, Marcão, que é o artilheiro da segunda divisão, e Luiz Henrique marcaram os gols do Goiás. O Sport chegou à terceira derrota consecutiva e está fora do G4. A receita, a capacidade, uma coisa que eu vou falar bastante ao longo desse vídeo diz respeito à capacidade de arrecadação do time versus a dívida. Bora pro 14º lugar. O terceiro time que menos deve no futebol brasileiro é o Flamengo. 63 milhões de reais de dívida, de acordo com a Ernst Young. De acordo com o Flamengo, no fim do ano passado, a dívida era ainda menor, de 48 milhões de reais. Essa diferença se dá porque a Ernst Young apresenta receitas, ou melhor, dívidas líquidas, tá? De qualquer forma, o Flamengo é um clube que deve terminar a temporada de 2024 sem dever nada para ninguém. Capacidade de arrecadação espetacular. Em 2023, o Fla embolsou 1,370 bilhões de reais, a maior arrecadação da história do futebol no Brasil e na América do Sul. São poucos os clubes no mundo que faturam tanto quanto o rubro-negro. O terceiro ano seguido em que o Flamengo é capaz de ter receitas superiores a 1 bilhão de reais. Queria destacar também que as dívidas do Flamengo caíram em mais de 700 milhões de reais ao longo de uma década. Em 2013, as dívidas do Flamengo eram de 750 milhões de reais. Tudo começa com Eduardo Bandeira de Mello e seus colegas de diretoria. O Flamengo ficou um tempo sem ganhar títulos, mas pagando as suas dívidas e alavancando receitas. A consequência é essa dívida de 63 milhões de reais para um clube que arrecada 1 bilhão e 300 milhões, isso significa absolutamente nada. Só para completar, superávit na temporada passada de 320 milhões de reais, o Fla ainda pensa em se transformar numa SAF para que 25% de suas ações sejam vendidas por uma grande empresa, nacional ou internacional. Essa empresa coloca mais ou menos 2 bilhões de reais para ter no futuro as receitas advindas do Flamengo. Em troca, o rubro-negro utiliza esses 2 bilhões para a construção de um estádio. Imagina o Flamengo tendo um estádio próprio, quanto ele consegue arrecadar a partir daí. Bora falar agora sobre os interessados na SAF do Flamengo. O presidente Rodolfo Landim admitiu a pessoas próximas que já existem alguns interessados no exterior em adquirir um percentual da SAF do Flamengo. Primeiro, é importante explicar que a ideia do Fla em relação à SAF é completamente diferente da dos clubes brasileiros, que repassaram a maior parte das ações para uma pessoa que a partir daí se torna, entre aspas, a dona da SAF do clube. O Flamengo não quer fazer isso. A inspiração do rubro-negro é no Bayern de Munique. O clube alemão vendeu para 3 empresas um percentual equivalente a 25%. Então a Adidas, a Allianz e a Audi têm
8,3% cada. Se você somar tudo, chega-se a 25%, os outros 75% são do Bayern de Munique, que é quem manda no dia a dia do clube. A ideia do Flamengo é fazer o mesmo, mas talvez em vez de vender para 3 empresas, vender para uma única empresa, uma grande empresa. E com esse dinheiro, que o Flamengo estima ser capaz de faturar algo na casa de 2 bilhões de reais, o rubro-negro teria o dinheiro para a construção do seu estádio. Em vez de tirar dinheiro do departamento de futebol, o Flamengo se tornaria uma SAF, venderia um percentual pequeno, continuaria sendo sócio majoritário, tomando todas as decisões e teria o dinheiro para a construção do seu estádio, arena que, se tudo correr bem, deve ser feita no gasômetro para mais ou menos 80 mil torcedores. Nicola, mas o Flamengo precisa disso? Precisa. Eu acho uma sacada das mais interessantes. Acho que se tudo correr bem, o Flamengo vai dar um tiro certíssimo. Não vai se descapitalizar, não vai deixar de investir no futebol, vai poder continuar sendo um dos clubes mais fortes na América do Sul e tendo essa possibilidade. Só para completar, informação que surgiu nas últimas horas dá conta de que Fabrício Bruno não foi para o West Ham porque pediu 600 mil reais por semana para se tornar atleta do clube inglês. Com esse salário ele ganharia mais, por exemplo, do que o Kudus e do que o Bowen, que são 2 jogadores super importantes no elenco do West Ham. Você não ouviu errado. A ideia do Fabrício Bruno era ganhar 600 mil reais por semana. A gente está falando de mais de 2 milhões e 400 mil reais por mês para um zagueiro de 28 anos de idade. Diante desse cenário, ele fica no clube, embora é importante contar que um diretor do West Ham está no Brasil, está cuidando da negociação da compra do Luiz Guilherme. Já contei para vocês que o acordo está sacramentado, faltam pequenos detalhes burocráticos. Depois a ideia é ir para o Rio de Janeiro para tentar fazer uma última investida para convencer o Fabrício Bruno a se mudar para a Inglaterra. Bora falar agora sobre Gabigol no Vasco da Gama. Você já pensou nessa possibilidade? Pois saiba que essa é uma sugestão do Edmundo, ex-jogador do Vasco, ídolo do torcedor cruzmaltino e alguém com excelente ligação e relação com o presidente Pedrinho, que é quem manda no Vasco desde aquela liminar que afastou a 777 do comando do clube. O Edmundo, em uma live, falou sobre a possibilidade de contratar o atacante do rival. A frase é a seguinte, abre aspas: o Gabigol ainda tem contrato com o Flamengo até o fim do ano, mas eu acho que é um jogador que o Pedrinho precisa escutar o que ele vai pedir, caso não renove no Flamengo. O Edmundo ainda lembra que a partir do próximo mês, 1º de julho, ele já pode assinar um pré-contrato para se mudar para qualquer outro clube de graça em 2025. O Edmundo completa: vejo com bons olhos o Gabigol no Vasco, mas a gente não falou sobre ele ainda, fecha aspas. O que você pensa sobre a possibilidade de contratar um atacante que é ídolo do rival, 27 anos de idade, autor dos gols mais importantes nas últimas decisões, mas que vive um momento de baixa? Já contei para vocês que o Flamengo não vai oferecer uma prorrogação do contrato, já contei para vocês que a ideia do Gabigol é não aceitar ofertas na metade do ano. Isso porque ele sabe que se ele for embora de graça, em vez de o Flamengo receber a grana, quem vai receber é ele, porque para acertar com qualquer clube, o Gabigol vai exigir uma compensação financeira em luvas, prêmio pela assinatura do contrato. E se o Vasco for adiante e aceitar essa sugestão do Edmundo, o Edmundo é muito próximo do Pedrinho, vai ser o primeiro clube do Rio de Janeiro a demonstrar interesse no atacante. Nesse momento são 6 times do Brasil que querem o atleta: Corinthians, o Palmeiras, o Bahia, o Grêmio, o Atlético Paranaense, além do Cruzeiro. Use o espaço para comentário e deixa registrada a sua opinião, beleza? E aí, nação rubro-negra? Hoje vamos falar de um orgulho da nossa base que está brilhando no futebol mundial: Vinícius Júnior. O garoto, formado nas divisões de base do Flamengo, conquistou mais um título da Champions League com o Real Madrid e, claro, o Mengão não deixou de celebrar essa conquista. Fiquem ligados para saber mais sobre essa história de sucesso e como o Flamengo se manifestou nas redes sociais. O Flamengo está em festa com o título conquistado por Vinícius Júnior. O jovem craque, formado nas divisões de base do rubro-negro, se tornou bicampeão da Champions League aos 23 anos. Depois de decidir a final de 2022 contra o Liverpool com um gol, Vinícius Júnior fechou o placar na vitória por 2-0 sobre o Borussia Dortmund neste sábado. Os perfis oficiais do Flamengo nas redes sociais celebraram bastante a conquista de Vinícius Júnior. O clube fez várias postagens e até iniciou uma campanha para que o nosso cria ganhe a bola de ouro. Em um texto emocionante, o Flamengo destacou toda a desconfiança que Vinícius Júnior superou ao longo de sua carreira. Falaram. Desde cedo disseram muita coisa, mas não tem jeito, a realidade se impõe.
Pelo futebol, pelo caráter, pela alegria e pela coragem, vemos mais uma vez nosso moleque no topo do mundo. Como é bom te ver vencedor, Vinícius Júnior. Te amamos muito, publicou o Flamengo. Além disso, o Flamengo também repostou a mensagem de 2022, quando Vinícius Júnior marcou o gol decisivo contra o Liverpool na final da Champions League. E aí, nação, é ou não é motivo de orgulho ver um cria do Mengão brilhando no maior palco do futebol europeu? Vinícius Júnior está representando muito bem nossas cores e mostrando ao mundo a força do Flamengo. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para ficar por dentro de todas as novidades do Mengão. Vamos juntos celebrar mais essa conquista e torcer para que Vinícius Júnior continue fazendo história. Saudações rubro-negras!